me permita agora, eu vou ler alguns comentários do público. Tainan fala sempre discussões necessárias e importantes. Muito obrigada, Rede Previdência, por tudo que vocês têm feito. Obrigado a você também, Tainan. Roberto Ferreira, muito importante esta live. Estou tentando aposentar na especial de vigilante e mais alguns anos de insalubridade, mas está muito difícil. Roberto Ferreira, de Lagoa Santa, de Minas Gerais. Boa sorte para você, Roberto. O Roberto vai entrar O Roberto vai entrar na periculosidade, que está uma discussão ferrenha. Exato. Quer falar da periculosidade para a gente, doutora? Como é que está a questão do tema 1031? Na verdade, eu estava lendo sobre ele, porque nós estamos, assim, digamos, numa sinuca de bico, né, da periculosidade. Por quê? Porque a periculosidade, constitucionalmente, na Constituição, não diz periculosidade depois, né, que nós tivemos as alterações da reforma, né, da emenda 103 de 2019. Então, nós estamos naquela situação assim, bom, a pessoa aposentou, supondo, com periculosidade. Então, né, o fato gerador lá da aposentadoria dela foi a periculosidade, né? Então, ele era vigilante, como no caso aí do nosso participante, né, trabalhava com armas, enfim. Só que agora não pode mais, né? Não tem mais esse termo em específico aí, periculosidade. Então, como que nós vamos fazer com algo que o INSS não reconhece mais como especial? Então, ele pode continuar a trabalhar, porque a periculosidade não é mais especial. No entanto, ela foi considerada especial para gerar aposentadoria. Então, é muito controverso. Eu acho que essa discussão ainda é uma discussão que vai longe. Ok. Eu pensei que a doutora ia falar, realmente é um tema muito interessante. Na Rede Previdência, a gente teve um debate agora na quarta, e coloca-se que há, inclusive, uma discussão de uma lei complementar, né? Que pode... Sim, do vigilante. E para quem... Eu pensava que a doutora estava falando do tema 1031, não é? Que para quem já cumpriu o tempo de arma de fogo, né? Quer dizer, o tempo de vigilante, há uma discussão se é necessário ou não arma de fogo, está praticamente definido que não é necessário, mas ainda o processo se arrasta e a gente aguarda ainda o julgamento dos embargos para que tudo se conclua e essas decisões possam se resolver. E a gente tem vários processos paralisados pelo país. Não é isso? Muitos. Não, eu estava fazendo a associação da periculosidade com continuar trabalhando na zona de risco. Perfeito, perfeito. Doutora, eu vou pegar duas perguntas agora. Eu acho, Luciano Cardoso, boa noite. Quem tem tutela antecipada vai ter o benefício revogado e continuar o processo acumulando os valores retroativos? E aí tem uma outra pergunta que eu vou colocar junto, que é uma pergunta aqui que um cliente já fez. Ele disse assim: quem está recebendo por tutela tem que sair do emprego? Porque se no fim do processo perder a tutela, pode ficar sem emprego, e sem uma coisa e sem outra. Bom, essa questão da tutela é assim, é a questão, acho que o pessoal tem mais dúvida, né, quem está nessa posição. Nós temos que deixar bem claro que a tutela provisória, o que acontece? É quando o advogado, e, bom, a maioria dos nossos telespectadores, eu creio que sejam advogados, né? Quando nós pedimos uma tutela provisória e o juiz lê e ele entende que é devida, é porque o juiz olha e fala assim, olha, basicamente pelo que você aqui está me falando, você tem direito sim. Então, antes de julgar a causa e escutar a outra parte, eu já vou te dar esse direito. Então, você fica coberto, você fica protegido. Enquanto você tiver essa tutela que te
autoriza a continuar trabalhando com agente nocivo, a continuar trabalhando na área de risco, mesmo aposentado especial, você pode, enquanto a tua tutela não, digamos assim, não cair, não for revogada. Com o tema 709, as tutelas foram revogadas, tá? Então, depois de revogado a sua tutela, você não pode mais trabalhar, você não tem mais essa cobertura. Quanto aos atrasados, da primeira perguntinha, quanto aos atrasados, a partir do momento que a tua tutela foi revogada, o STF ele também deixou claro, a partir de 23/2, agora de 2021, até 23/2 de 2021, e também em virtude da tutela, você não deve nada para o INSS, você não vai ter que devolver o que você recebeu na sua aposentadoria. No entanto, passado esse período, eu entendo, pelos embargos, que vai ter que devolver sim. E se houverem atrasados, vai haver uma compensação. A segunda pergunta, Ricardo, tem como pôr na tela para mim, ou você pode repetir? Que fala de... a segunda perguntinha tem alguma outra... Você quer colocar na tela? Se o Ícaro puder nos ajudar. Foi esta? Essa é a primeira, a segunda pergunta, depois dessa. Ah, sim, a segunda foi aqui, ele não vai conseguir porque eu reservei no arquivo, pegando todos os vídeos passados. Mas é o seguinte, a pessoa diz, olha, eu recebo uma tutela antecipada, eu tenho uma tutela antecipada concedida. Aí eu sou obrigado a pedir demissão do emprego. Mas e se lá na frente eu perco a tutela? Eu fico sem emprego, sem tutela? Sem aposentadoria? Isso, é uma pergunta super importante essa. E sabe, Ricardo, eu tenho tomado, já faz uns 3 anos, um cuidado com a tal do pedido da tutela. A não ser que seja uma tutela de evidência, né? Nós temos várias tutelas. Mas essa tutela provisória, o advogado, ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque pode, no final, reverter contra o próprio cliente. Nesse caso, por exemplo, eu não pediria tutela. Ele não está errado, o nosso telespectador que fez essa pergunta. Por quê? Porque nós temos decisões da Justiça do Trabalho, TST, de que quando dada a tutela, né, da aposentadoria especial, já se entende, quando o trabalhador está aposentado, se entende o quê? Que extinguiu o contrato de trabalho. E nessa extinção, ele perde direito aos 40% do FGTS, aquela multa, perde outros direitos. Então, realmente, se você está sob uma tutela e no final da sua ação você perder, né, não der certo, além da extinção do trabalho, você vai perder direitos trabalhistas e também o que vai ocasionar que vai haver ainda uma discussão sobre o ressarcimento, né, o pagamento desses valores recebidos durante a tutela. Doutora, eu concordo plenamente com a tua opinião e vou compartilhar essa minha experiência. Né? Aqui existem clientes de advogados assistindo, tem outros advogados, e às vezes o cliente chega para o advogado querendo a tutela antecipada, e eu sou dessas pessoas, assim como você, que sempre procura dizer, olha, você está ciente dos perigos, inclusive eu acho que para cada 10 clientes que chegam no meu escritório, um querendo tutela, um sai pedindo tutela. A maioria compreende o risco. E aí, a prática da advocacia, eu vou falar isso para o colega advogado, evidentemente que existem situações e situações, a pessoa pode estar numa situação desesperada, o direito pode ser bom, e mesmo assim, bom, o advogado tem que ter a sensibilidade do caso concreto. Mas eu só vejo uma forma segura de você querer antecipar uma parte, que é naquelas situações em que você tem um recurso que não é mais de efeito suspensivo e em que é possível a execução provisória. Naquelas hipóteses que o INSS recorreu somente dos juros, né? O que havia há pouco tempo.
Ele está recorrendo lá de alguma coisa que é formal, mas o seu direito já é incontroverso. Nesse sentido, a execução provisória pode ser interessante, mas a tutela antecipada é uma ação de altíssimo risco. É uma faca de dois gumes, né? A gente pode ter... E eu já tive problemas também com isso, de tutela provisória, que no fim, ainda meu cliente vai ter que ressarcir, vai ter que pagar. Então, assim, é uma coisa que eu aviso muito bem o cliente, e ainda nós temos, Ricardo, e aí no teu TRF também deve ter, por vezes, o advogado nem pede, a gente nem pede a tutela, e o juiz, nem vamos dizer que é o juiz, né, Ricardo? Vamos dizer que é o assessor, o estagiário. O estagiário pega aquele despacho modelo e coloca lá, concedendo a tutela. Já aconteceu com você? Aí vai Comigo não, mas vários colegas já relataram. Aquele despacho modelinho que tá lá, o estagiário, pá, concedida a tutela provisória. Aí você tem que ir lá peticionar, olha, excelência, não pedi, infelizmente vou ter que abrir mão, né? Não quero, porque temos que ter prudência com nossos clientes.